Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata e todas as terças-feiras falo sobre homeopatia, medicina chinesa aqui na rádio já há 26 anos. Terças-feiras, pontualmente às 8 da manhã nós começamos. Nosso programa 90% das vezes é ao vivo e interagindo com vocês. Me visitem, me acompanhem, me sigam no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, no YouTube, doutora Ana Clélia Matos e no Facebook, doutora Ana Clélia Matos. É com muita alegria que essa semana nós vamos falar agora na primeira metade do programa sobre equilíbrio energético, que é o assunto do Instagram. Esse programa agora, nessa primeira meia hora, vai ser gravado, então se você por acaso perder ou quiser rever, é só ir para o Instagram, amanhã mesmo nós já estaremos ali compartilhando com você no Instagram, Facebook e YouTube. E falar de equilíbrio energético, né? Então, na filosofia chinesa, a saúde, tanto a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e a saúde espiritual partem de um equilíbrio do yin e do yang. Então eu vou explicar detalhadamente o que nós podemos fazer e vão acompanhando no Instagram, que nós vamos colocar, já estamos colocando os posts diários no Instagram dessa semana, inclusive com dicas de pontos de acupuntura que você pode estimular para obter um equilíbrio no seu dia a dia. Aqui eu vou explicar melhor o que seria um desequilíbrio do yin e do yang. Lembrando aqui no Guia Prático de Medicina Chinesa, que é o livro que eu publiquei, para você que é leigo, que não entende nada de medicina chinesa, aqui na página 45 nós temos o símbolo do yin e do yang. Todos vocês conhecem, né? O yin e o yang se entrelaçam, eles compartilham o equilíbrio, um depende do outro. O yin não vive se não existisse o yang não vive sem o yin. Ambos se mutuamente se influenciam, se equilibram, se revezam no nosso corpo. Quando um aumenta, o outro diminui. É um movimento constante, é uma roda, é uma contribuição mútua, é uma roda diária de energia que circula dos pés à nossa cabeça, da cabeça aos pés, dentro de cada um dos nossos órgãos, dos 5 grandes órgãos, que seriam os rins, o fígado, o coração, o baço, o pulmão. Então, esse yin e yang, eles se intercambiam. Aí nós temos um equilíbrio de energia, saúde. Mas pela filosofia chinesa, esse conceito de equilíbrio, de balanço, de energias tão opostas do yin e do yang, significa o quê? Que tudo no mundo, todo o universo material que foi plasmado por uma inteligência máxima, foi plasmado nessa dualidade. Então, o universo material, ele é dual. Então, é dia e noite, é sol e é lua, é quente, é frio, é claro, é escuro, é rápido, é lento, é ativo, é passivo. Então, tudo que se refere ao yang tem movimento. O yang é o homem, a energia masculina. O yang é o dia, é a ação, é o movimento, é o calor, é o sol. Então, tudo que acontece durante o dia, sob a luz do sol, é um movimento yang. E o yin? O yin é o oposto, é o movimento passivo, significa a mulher, significa o feminino, significa a noite, o frio, o escuro. Aí muita gente pergunta, mas doutor, o que é melhor? O yin ou o yang? Não existe melhor. Existem duas polaridades que se complementam, se intercambiam e que faz o movimento da vida acontecer.
essa dualidade, esse movimento. E isso acontece dentro do nosso corpo emocional também. Se nós prestarmos atenção, não só no corpo físico, mas no corpo emocional, nós vamos ver em nós mesmos energias yin e energias yang que predominam durante um período do dia ou das horas, ou dos meses ou dos anos. Tem anos que nós somos superativos, trabalhamos muito, descansamos pouco. Então, esse desequilíbrio que tem que ser notado por todos nós e tem que ser corrigido para que nós possamos ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida de equilíbrio e de paz. E eu sei que é difícil, né? No dia a dia fica difícil da gente perceber os nossos desequilíbrios, mas vocês sabem, todos nós aqui na rádio em diversos programas falamos sobre qualidade de vida, falamos sobre exercício físico, falamos sobre alimentação. Então todos nós sabemos que para termos saúde temos que ter equilíbrio nesses setores, mas vamos falar também hoje bastante dessa questão emocional, no equilíbrio do yin e do yang, que é tão importante para que nós tenhamos paz na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, o equilíbrio no dia a dia do yin e yang significa nós gerenciarmos o nosso tempo. Então, vamos deixar um pouquinho de lado o que é bom comer. Vocês já sabem que é uma comida fresca, uma comida não industrializada, uma comida mais leve, mais saudável, de preferência com proteínas leves, proteínas de carnes brancas, de ovos, de frutas, de legumes, de verduras, deixar os extremos de extremamente gelado, pedra de gelo em copo, isso não é bom para a saúde, e nem extremamente quente, então não extremamente yin, nem extremamente yang, e eu vou dar exemplos de doenças mais para frente aqui, do que é o desequilíbrio do yin e do yang nas doenças, né? Nas doenças. Muito bem, então você tem que parar, vamos parar no dia a dia e tentar gerenciar a nossa vida, sabendo que a nossa vida é uma roda que gira de cima a baixo, são mudanças constantes, nós estamos vivos e essas mudanças acontecem de qualquer maneira. De que forma nós vamos poder gerenciar as mudanças de vida, já que muitas vezes são involuntárias, né? Você está trabalhando e de repente você é demitido. E aí olhar o que eu estava fazendo naquele trabalho, naquele emprego, de que forma eu estava atuando, de que forma eu estava trabalhando demais ou de menos, me dedicando demais ou de menos, que fez com que desequilibrasse a minha vida pessoal, a minha vida profissional, onde está o yin e o yang dentro da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Então, o que é uma energia yang? Uma energia yang é uma energia de objetividade, uma energia de ação, de foco, de racional, de racionalizar, de entender as coisas de uma forma bem racional. E hoje nós temos visto pessoas que agem de uma forma extremamente yang, faltando sensibilidade. Então vamos supor, se você é um gerente, você é um diretor de uma empresa, que você tem um cargo de muita responsabilidade, de muita ação, de muita decisão, de muitas escolhas que têm que ser feitas muito rápido, então você tem um dia bastante yang. De que forma você equilibra o yin para você poder ter saúde, paz e não adoecer, né? Então você tem que ter atitudes yin quando você está lá no seu ambiente de trabalho, que exige a sua ação, a sua atitude rápida, as suas decisões, você tem que ser yang. Mas e na vida pessoal? Você pode ser yin. Então eu vejo muitas vezes altos executivos, mulheres que têm papéis muito yang de homens, porque a mulher é exigida na competição, no trabalho, no dia a dia, são mulheres que vão, que lutam, que tomam atitudes, que lideram equipes masculinas, né? E que muitas vezes se desequilibram no lado yin delas.
menstruações muito alteradas, irregulares, cólicas menstruais. São mulheres que utilizam essa atitude yang que tem no trabalho dentro de casa e na família, fazendo e acontecendo, mandando e desmandando, mandando alguém fazer, deixam de ter o lado yin, o lado feminino dentro de casa. Então, são mulheres que chegam executando dentro de casa. Elas executam no trabalho e executam dentro de casa. Executam ordens, dão ordens, delegam os filhos para terceiras pessoas. O filho tem que ir no médico, ela não pode, ela manda a babá levar. E ela nem sequer conversa com o pediatra do filho ao telefone para explicar, porque ela não conhece a doença do filho, ela não sabe o que está acontecendo. Isso é um desequilíbrio fortíssimo que leva a doenças como endometriose, câncer de útero, de ovário, pessoas que estão deixando o lado feminino para se tornar mais yang e muito menos yin. Pessoas que estão deixando as emoções de lado, é como se as emoções não existissem. Isso é um desequilíbrio forte do yin e do yang que leva a doenças no nosso corpo. Por outro lado, nós temos homens hoje fazendo papel yin. Então, mulheres yang que trazem o salário para casa e o homem que se acomoda e fica escolhendo emprego, acha que tal emprego não é suficiente para ele, que ele gostaria de fazer outra coisa, mas também não vai atrás, se acomoda cuidando dos filhos, levando. Não estou dizendo que o homem não tem que cuidar do filho, nem cozinhar, lavar, passar, levar, mas são uns desequilíbrios energéticos que estão presentes. O que acontece no dia a dia? Essa mulher está saturada, ela está fazendo o papel masculino de uma forma muito responsável e muito sobrecarregada, e um homem frustrado dentro de casa, vendo que a mulher está trazendo só ela o dinheiro para dentro de casa e ele se sentindo inferior a ela, se sentindo debilitado, infeliz, e aí os casamentos muitas vezes se desfazem, os filhos se desequilibram. Não é algo que pode acontecer temporariamente, às vezes acontece por anos a fio, mais de 10 anos, vejo exemplos claros disso. Então o equilíbrio é importante. Por outro lado, homens também, que trabalham demais, que chegam em casa, não querem nem saber o que está acontecendo dentro da família, não participam da criação e das escolhas a respeito dos filhos, não conversam com os filhos, no final de semana não saem, não se distraem, não conversam, não tem mais vida sexual, tem um esgotamento da energia, então é um desequilíbrio também. Então nós temos que procurar sermos yang no trabalho e sermos yin, mais afetivos, mais calmos, mais carinhosos, mais presentes dentro da família. Tanto o homem quanto a mulher. À noite, chega em casa, larga o que tem para fazer, fiquem com seus filhos, equilibrem a sua alimentação à noite, não vão comer qualquer coisa à noite que peça em iFood. Vão adoecendo, vão trazendo comida industrializada, comida com muito tempero, com muita fritura, e isso vai trazendo desequilíbrio do yin, do yang, do corpo físico. Outra coisa importante, fazer um equilíbrio do exercício físico. Então eu sou uma executiva, um executivo, trabalho muito mentalmente, muito atarefada, então eu preciso correr. Aí todo dia eu acordo 5 horas da manhã para correr e corro, por quê? Porque eu relaxo, porque eu libero endorfina, relaxo e aí eu vou para o trabalho, tá? Mas é só correr, o único exercício, isso é um exercício yang, de fato faz muito bem, de fato libera endorfina, mas o exercício yin, o exercício da yoga, um exercício de uma meditação, um exercício de um tai chi, de um lian kun, exercícios yin também existem. As pessoas hoje frequentam academias, então é musculação, é pilates, é spinning, é esteira, é só yang. E o yin?
tem que ter exercícios yin. As pessoas não sabem fazer e se incomodam com exercícios lentos. Não tem simplesmente paciência para fazer isso. Só que o nosso corpo precisa disso. Precisa disso. É muito interessante que essas pessoas que são extremamente ativas, extremamente decisivas, extremamente agitadas, aquele foco, aquela objetividade, aquela racionalidade, aquela ansiedade, aquela preocupação excessiva, aquela autocobrança, são pessoas que à noite não conseguem recolher o yang, porque na teoria, na hora do sono, nós teríamos que nos acalmar, recolher essa energia da ação, porque já chegou a noite é paz, a noite é lentidão, a noite é frio, a noite é recolhimento. Então, durante a noite, nós temos que nos recolher. O ideal seria fazer esse recolhimento já no pôr do sol, muitas vezes não vai ser possível, mas que chega às 7, 8 horas da noite, recolham a energia, comam alimentos leves, né? Não vai colocar música alta ou colocar muitas notícias ruins na TV, coisas que mobilizem muito, porque o yang é recolhido. E para onde vai esse yang durante a madrugada? Para dentro do fígado. Porque o fígado, ele comanda a circulação do qi e do sangue pelo corpo. Então, para uma pessoa poder dormir, ela recolhe o yang e superficializa na pele o yin, acalma, os olhos se apagam, se fecham. Quando a pessoa é hiperativa durante o dia, e nós temos visto, não pessoas super executivas, jovens que não dormem, que tem uma atividade mental, seja em videogame, em redes sociais, que não conseguem dormir. Não tem aquela paz para dormir, não consegue superficializar o yin e fazer os olhos se fecharem. Então, esse desequilíbrio está causando doenças. E hoje, que tipo de doenças mais comuns nós temos visto muito frequentemente nesse desequilíbrio do yin e do yang? São doenças autoimunes, por exemplo. A doença autoimune é uma doença inflamatória e é yang, é de hiperatividade. Então, a pessoa é tão hiperativa que ela produz anticorpos que atacam a si próprios, as próprias células do corpo. Então, uma doença yang não tem energia yin. Nós temos que ter, vamos imaginar uma linha de normalidade, onde o yin e o yang estão em equilíbrio. Quando você tem uma doença autoimune, você tem um excesso de yang e o yin abaixo da linha da normalidade. Então, a linha da normalidade está no meio, o yang muito alto, o yin muito baixo. Vai gerar processo inflamatório, de calor, muitas vezes, de uma articulação que dói, de rubor, de calor, porque tem excesso de yang. Seja uma doença autoimune no nível das articulações, como uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, é um desequilíbrio do yin e do yang. Então, um médico, sob o ponto de vista da medicina chinesa, sabendo disso, ele vai tentar, através de acupuntura, de fitoterapia e através de uma orientação nutricional e de exercícios, trazer o equilíbrio. Na hora que ele consegue abaixar o yang, não basta, ele tem que levantar o yin. Então, ervas que façam esse equilíbrio, traz um substrato yin, abaixa esse fogo yang para a pessoa voltar a ter equilíbrio. E assim sucessivamente, mesmo que seja uma doença autoimune do tipo esclerose múltipla, né? Também existe esse desequilíbrio. E esse processo inflamatório. Uma mulher, por exemplo, na menopausa, é uma mulher que, nitidamente, nós mulheres na menopausa, vamos, a maioria, abaixar o yin. E não é que o yang seja alto, em algumas até muito alto, mas vamos imaginar a linha da normalidade. Você tem o yin e o yang. Na menopausa, o yin da mulher, através da perda de energia do rim, abaixa muito e vem as ondas de calor.
Mas o Yang está na linha normal ainda. Proporcionalmente ao Yin, ele é um falso Yang. Quer dizer, ele está aumentado, apesar de estar na linha do normal, ele está aumentado porque o Yin está muito baixo. Então, é o falso Yang. Então, o equilíbrio da mulher na menopausa é aumentar o Yin através de fitoterapia, de acupuntura, de atitudes da mulher. Não deixar essa mulher comer coisa fria e crua à noite, não deixar tomar coisas geladas, abrir geladeira, pegar coisa gelada para comer. Bom, e aí eu poderia passar uma manhã inteira dando exemplos de doença Yin e Yang. Eu falo isso dessas doenças e esses desequilíbrios no meu livro, no glossário de doenças do livro. Eu cito o que é uma afta. Então, é um fogo na boca, um calor produzido pelo excesso de calor, que muitas vezes o Yin tá bom, mas o fogo do fígado é aumentado, então o desequilíbrio do Yang é muito maior. Existe uma normalidade do Yin, mas um fogo muito grande do Yang, acima do normal. Então, toda doença, seja ela qual for, no nível físico, no nível emocional e mental, o médico na terapia chinesa vai procurar entender o desequilíbrio do Yin e do Yang e depois colocá-lo dentro do movimento, dos 5 movimentos dos 5 órgãos. É essa a magia da medicina chinesa. É por isso o exame do pulso na medicina chinesa. Mas eu gostaria de lembrar também a atitude de uma pessoa lenta. Não existe só a pessoa Yang, existe uma pessoa que não faz, uma pessoa que deixa para depois, que espera, que adia, que na cabeça tem planos, sonha, de madrugada fica pensando, vou fazer isso, vou tomar tal atitude, vou me livrar desse relacionamento tóxico que eu vivo, mas a pessoa se fecha, lamenta, tem dó de si mesmo, né? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho estímulo, fica só no meu plano mental, não tenho um plano de ação. É uma pessoa Yin, né? É um desequilíbrio Yin muito forte, é uma pessoa parada, é uma pessoa que adia decisões, uma pessoa até de certa forma fria, que não se compadece do outro. Né? Mesmo que veja o outro sofrendo, veja o outro esperando uma atitude, não acontece. E aí se frustra e fala, não consigo, não posso, não devo, vou adiar, eu vou esperar que o outro haja, o outro tem que agir, eu vou ficar parado aqui esperando, porque está difícil, porque eu não consigo, porque eu não tenho força, porque eu não acredito em mim. Então, essa é uma pessoa deprimida, uma pessoa Yin, uma pessoa que falta Yang, né? Então, no dia a dia, observar qual é o seu comportamento emocional, mental. Se é uma pessoa superativa no trabalho, que de repente cansa, esgota, entra em burnout, e aí entra nesse padrão Yin de lamentar, de não agir, de minusvalia, de se colocar para baixo, de achar que não consegue mais, que cansou, que quer abandonar tudo, né? Ou pessoas assim que têm um Yang, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade tão forte que leva a compulsões e depois a depressão. Então tudo é Yin e Yang, aquele movimento. Então é isso que eu queria dizer para vocês notarem dentro de vocês o que é Yin, o que é Yang, o que você faz, o que você pensa, como você age, se tem um equilíbrio dessas duas energias, se tem ponderação no seu exercício físico, na sua alimentação, na sua qualidade de vida. É isso que vai te dar qualidade de vida, é isso que vai fazer você viver com qualidade 100 anos, que seja. Tá bom?